Instalações térmicas, ciclo 5. Então, essa atividade a gente teve o estudo sobre a questão dos métodos de separação, né? Anteriormente a gente estava vendo a questão das misturas e muitas vezes é importante que se use métodos para que se separe e se conheça dessa forma as substâncias que estão compondo determinada mistura. Então, a gente viu aí na aula que os métodos mais comuns são a questão da filtração em si, né? Isso é muito comum até no pessoal que não tem acesso, às vezes, a meios mais modernos de tratamento da água. Então, pega essas águas barrentas e coloca no filtro, né? Então, aquilo ali vai separar partículas maiores, né, da água que fica um pouco mais apropriada para consumo. Então, o próprio tamanho da partícula mesmo, onde se usa filtro, né? O ponto de ebulição também é muito comum, que é colocar a substância, né, para ferver, aquela mistura para ferver, e aí os componentes dentro dela que tiverem pontos de fervura diferentes, um vai fervendo antes do outro, e você pode fazer a verificação depois, né? Ou capturando essa substância que está fervendo primeiro de alguma forma, ou verificando se uma evaporou, a outra que restou no recipiente, coisa desse tipo. A questão da densidade, que é quando no popular assenta, né? Você coloca substâncias que deixa ali em repouso, então aquela substância mais densa ela vai assentando, né, no fundo do recipiente e separando-se da outra que estiver menos densa, que vai ficando mais alta, né, por cima. E a solubilidade, que é você verificar se a substância se dissolve em água ou não. A solubilidade tem a ver com dissolver-se em água. Então, você colocando uma determinada substância, uma mistura em água, você percebe que alguma parte da substância que está ali acaba se dissolvendo na água, tipo como está no exemplo a questão do sal na areia, né? Você misturando aquilo ali, o sal acaba se dissolvendo na água e a areia permanecendo. Também tem outras técnicas popularmente usadas, tipo catação, né? Que é catar mesmo partículas maiores e menores, é muito usado em coisas sólidas. Peneiração, que é utilizando a peneira e fazer a separação. Garimpo utiliza muito isso. Separar magneticamente, que é com o uso do ímã. Você, quando está com misturas ali que envolvem metais e coisas que não são metais, então o ímã ele vai atrair as partes metálicas. Ventilação, né? Que é você, tipo, como está aí o exemplo, fazer a secagem do café. Você usa aquelas peneiras e vai batendo no café, soltando e voltando, o vento vai levando as partículas que não são o grão, né, desejado. Então, levigação, que é muito usada no garimpo, que é quando você usa dragas potentes, né, é um tipo de, vamos dizer assim, uma peneiração mais intensiva, com máquinas mais potentes. A sublimação, que é verificar justamente elementos que saem do estado sólido diretamente para o gasoso, né? E a liquefação com destilação fracionada, que é quando é muito comum quando tem gases misturados. Você faz esse gás se tornar líquido e depois utiliza a questão da destilação, vista anteriormente, para ir separando esses líquidos. Aí nas questões do exercício, mandava que você indicasse qual seria a técnica mais utilizada para separar as misturas que estão relatadas, justificando. Eu vou colocar aqui algumas justificativas, mas não é necessariamente que você esteja escrevendo ou tenha escrevido na resposta exatamente como está aqui. Por exemplo, a questão da letra A, água e açúcar. Então, o que é mais indicado para separar água e açúcar? Fazer a destilação simples, né? Como água e açúcar têm pontos de ebulição diferentes, quando você vai colocar eles para destilar, você vai ver que a água vai ferver e o açúcar vai ficando no recipiente. Na letra B, limalha de ferro e serragem, você tem separação magnética, né? Que é um metal e uma coisa que não é metal, que é a serragem. E aí, usando um ímã, você vai conseguir separar as partes de ferro que tem ali naquela mistura. Éter e pentano. Então, éter e pentano são gases, né? Você pode utilizar, como eu falei há pouco, a questão da destilação fracionada. Você vai separando um recipiente adequado e um deles, que é o que tem aquele ponto de ebulição, né? Cada um tem um ponto de ebulição diferente.
Então, ao eles se converterem para líquido, depois colocar em fervura, um vai se ferver primeiro do que o outro e assim se separar. Na letra D, água e clorofórmio, que são líquidos que não se misturam, né? Líquidos immiscíveis, então você pode utilizar a decantação. Coloca eles para assentar no recipiente adequado, geralmente chama funil de decantação, e aí você vai percebendo que o clorofórmio, que é mais pesado, ele vai indo para o fundo, e você pode utilizar algum tipo de esquema nesse funil que capture, né? Você vai abrindo a válvula aos poucos, vai capturando esse clorofórmio, separando da água, porque a água, por ser mais leve, menos densa, ela vai ficando em cima, vai separando dessa forma, ok? Na letra E era sal e carvão em pó. Então, sal e carvão em pó, você pode utilizar a destilação, a dissolução fracionada, né? Já que o sal vai se dissolver na água e o carvão não. Então, colocamos em água, o sal vai se dissolver, você separa o carvão e depois retira aquele sal da água. Desculpe. E a questão na última, sal e naftalina em pó, você pode utilizar a sublimação, né? Porque a gente sabe que a naftalina tem uma característica de se sublimar, né? É um dos elementos mais popularmente conhecidos que tem essa capacidade de sublimar. E o que é que ocorre? Você vai ter, quando fizer essa mistura colocando em sublimação, no funil invertido, o sal vai acabar se depositando no fundo desse funil, né, separando-se da naftalina. Então, obrigado aí a vocês pela participação, paz e bênção a todos, até a próxima, bom estudo.